Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês, se bem que dessa vez, gente, vai ser só áudio, porque eu estou num local aqui que eu estou sem câmera e mesmo que eu tivesse com câmera não daria para filmar. Eu vou falar nesse vídeo sobre egrégoras. Pessoal, eu vou falar hoje sobre uma egrégora diferente, um tipo de egrégora diferente. Se bem que antes de eu falar de um tipo de egrégoras, eu vou ter que falar sobre egrégoras em geral, não é mesmo? Primeiramente, eu vou me basear num livro do Gabriel Gomes, que eu já falei desse autor aqui há bastante tempo, é um autor que é inscrito no meu canal, que já escreveu um livro chamado Piso Mosaico. E esse autor me fez a gentileza de me enviar um outro livro de sua autoria chamado Egrégora Maçônica, que eu li e achei esse livro assim sensacional quanto um outro livro chamado O Piso Mosaico desse mesmo autor. Eu gostaria de deixar bem claro que eu não estou recebendo nada do autor. Tá? Se eu estou realmente falando desse livro, é porque eu gostei dele mesmo. Esse autor não está me pagando nada, embora seja um assinante do canal, uma pessoa, meu irmão, que eu não conheço ele pessoalmente, né? A única coisa que esse irmão fez para mim foi quando eu falei do livro Piso Mosaico, ele me deu alguns exemplares de graça para vender, e que, graças a Deus, venderam todos, para vocês terem uma ideia da qualidade da obra desse autor. Muito bem, deixando de lero-lero, em primeiro lugar, vamos entender o que é egrégora. Essa é uma pergunta que muita gente tem me feito em comentários de vídeos e e-mails que mandam para mim. Ailton, qual a definição de egrégora? E eu vou dizer para vocês, fica muito difícil a gente chegar a um consenso do que é egrégora. Tanto é que o autor ele gastou 200 páginas de um livro apenas para definir egrégora. Então, egrégora é um conceito bastante complicado de se falar, de se dizer. Então, existem realmente diversas definições de egrégora. Uma das definições dele é no mínimo um sentimento, um grupo de emoções ou concepções comuns. Isso diz o autor, tá, gente? Eu diria que uma egrégora se torna milagrosamente poderosa se aumentarmos esses componentes, se aumentarmos o número de pessoas e se aumentarmos a vontade, né, o querer das pessoas. E eu posso citar muitos e muitos exemplos de força de egrégoras. Para que aconteça uma egrégora, tem que haver uma força grande que, para que essa força grande aconteça, é preciso que diversas pessoas se encontrem para que essa egrégora aconteça. Existe uma frase aqui citada pelo próprio autor no livro, do próprio McDonald's. O McDonald's diz o seguinte: nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos. Isso é uma das filosofias do McDonald's. Então, egrégora, gente, é um negócio bastante poderoso se realmente ela funcionar, se realmente acontecer as diversas condições que fazem com que aconteça uma egrégora. Número de pessoas e fé, vontade da pessoa. Para dar um exemplo para vocês de egrégoras, por exemplo, eu vou contar aqui casos conhecidos. Por exemplo, a aparição da imagem de Fátima, a aparição de Nossa Senhora de Lourdes, onde existem diversos testemunhos de pessoas que viram essa imagem, que viram testemunhos do sol se movimentando,
de forma rápida. Uma garota teve uma visão, ela comunicou essa visão às pessoas se reuniram e, baseados na fé, todas elas enxergaram a imagem e enxergaram uma série de outros fenômenos, gente. Isso aí vocês têm que ler, pesquisar no YouTube, né? A história da visão de Nossa Senhora de Fátima por aquelas 3 crianças e a visão de Nossa Senhora de Lourdes aí por Bernadette Soubirous. É muito importante que vocês entendam a história e coloquem essa história no ponto de vista de egrégora. Por que é que o Criador nos deu o poder de egrégora? Isso é muito importante, o autor analisa isso no livro, né? E analisa diversas outras coisas, por exemplo, a própria palavra egrégora. Egrégora em grego significa, entre outras coisas, estabelecer vigilância. Também existe uma definição de egrégora no próprio livro de Enoque, no capítulo 61. Jung também estudou egrégora. Como é que ele chamou egrégora? Inconsciente coletivo. Existem diversos tipos de colocação de egrégora. Por exemplo, na maçonaria, qual é o maior exemplo de egrégora que a gente tem na maçonaria? Nós temos a cadeia de união, né? E na teosofia, qual é a egrégora criada dentro da teosofia? A gente pode exemplificar os Mahatmas, na Golden Dawn, os mestres secretos, na Fraternitas Saturnis, os Gotos, na própria Amorque, na própria Rosa Cruz, o Sanctum Celestial. E no Espiritismo, gente, que é a definição mais própria de egrégora do que os próprios guias, na Umbanda, as entidades, as falanges. Qual é a egrégora maior do cristianismo? Jesus Cristo. Ele é um personagem que historicamente não há prova que ele exista, mas ele é tão forte, a sua presença é tão forte que nós podemos quase que sentir a existência de Cristo. E existe, gente, um modelo que quem estuda o ocultismo, não existe melhor exemplo que dos tumpas, egrégoras criadas pelos monges tibetanos. O que são os tumpas? Segundo os monges tibetanos, eles costumam, através de egrégoras, fazer uma série de fenômenos físicos só com a criação de egrégoras. Não existe nada mais evidente assim da criação de egrégora do que o próprio tumpa dos monges tibetanos. Para se criar uma egrégora não é fácil, gente. Vamos juntar 5 pessoas aqui, vamos criar uma egrégora. Tem que ser superlativo ao se criar essa egrégora. Tem que ter muita fé, tem que ter muita vontade, tem que ter muita gente. Então, 2 fatores que constroem uma egrégora é a vontade, a fé e a união. Sem isso, egrégora não existe. E a egrégora, ela faz parte, segundo o livro, do que motiva o ser humano a buscar a transcendência e para achar também, gente, a resposta sobre o que nós estamos fazendo aqui. Na Cabala, existem diversos estados de alma. No meu curso de Cabala, eu falo bastante disso, sobre os estados de alma, que são coisas criadas por egrégora. E segundo o autor, levando a egrégora para a maçonaria, que o autor ele fala da egrégora maçônica, ele diz o seguinte: como existem várias maçonarias, podem haver várias descrições de egrégora. Sim, gente, cada um tem a sua egrégora. O cristianismo tem a sua egrégora. Por exemplo, os vários modelos de cristianismo, a gente pode dizer, o catolicismo já tem várias vertentes, os próprios evangélicos têm várias vertentes, e cada um cria a sua egrégora. O que um pastor, quando vai fazer um culto, ele se esforça para criar? Criar uma egrégora. E nessa egrégora, determinadas pessoas chegam a entrar em transe. Se você chegar num centro de Umbanda, por exemplo, o que você vai ver de influência ambiental para se criar uma egrégora?
né? O que é feito? Primeiro, uma união de pessoas. Aquelas pessoas que estão dentro do terreiro de Umbanda são pessoas crentes, são pessoas que têm fé. Então a gente vai colocar a parte ambiental, que são os incensos, o próprio altar, o próprio congá, o bater do atabaque e o som dos cantos, o som dos pontos espíritas. Tudo isso sendo levado a um ritmo, ele traz uma egrégora. E quando essa egrégora está bastante solidificada, o que acontece? Começam a descer as entidades, começam a haver a incorporação. Sem esta egrégora, não há incorporação. Se você for, por exemplo, dentro de uma casa espírita, é feita prece, são feitas palestras, né? Justamente para colocar as pessoas em egrégora. E por que, gente? Explicando aqui pela Cabala. Por que a egrégora existe? Por que nós somos tão poderosos quando estamos unidos e quando temos um fim extremamente determinado, um fim bastante determinado? Nós, gente, somos parte de Deus. Nós somos centelhas divinas. Deus, antes do Big Bang, ele era aquele pontinho do Big Bang. O próprio Deus se sentiu na necessidade de evoluir. O que ele fez para isso? Ele criou o universo e se dividiu em uma série de centelhas. De quem são essas centelhas? Somos nós mesmos, né? Porque Deus é a montanha, cujas pedras somos nós mesmos. Então, se nós nos reunirmos de forma suficiente, sim, Deus passa a se manifestar. Então, essa é a criação de egrégoras. A gente pode explicar uma série de fenômenos sobrenaturais, uma série de acontecimentos, simplesmente pelo fato da construção da egrégora. Por que determinadas sociedades secretas se reúnem secretamente, se reúnem de forma bastante velada, para que essa egrégora não seja perturbada por pessoas não iniciadas. Esse é o motivo. As pessoas falam: por que a maçonaria é secreta? Por que a Rosa Cruz é secreta? Por que determinadas ordens são secretas? Exatamente para que essa egrégora seja impecável. Hilton, mas a missa também é uma egrégora. Correto? A missa também é uma egrégora, mas é feita de forma que podem entrar pessoas e essa egrégora não seja perturbada, né? É um tipo de egrégora completamente diferente da egrégora que a gente cria em sociedades secretas ou quando estamos nos reunindo em um ritual. O que é um ritual, gente? O ritual é uma egrégora de uma pessoa só. Para que essa egrégora seja criada, para que essa pessoa atinja um fim em si mesmo, ele precisa de ter fatores que o façam que esse ritual tenha efeito. Qual é isso? A gente tem diversos estímulos dentro de um ritual. Nós temos os estímulos olfativos, que são os incensos, né? Nós temos os estímulos visuais, que são as velas, as vestes, né? Temos até o instinto do paladar sendo aguçado quando o ritual envolve você beber certos líquidos. Tudo isso dentro de um ritual faz com que muita coisa aconteça porque esta egrégora é criada. E como um resumo, eu posso dizer para vocês o seguinte: nós somos muito fortes, nós somos extremamente capazes. Por quê? Porque nós somos parte de Deus, nós somos centelha divinas, nós somos extremamente poderosos. Ok, gente? Eu recomendo a vocês, é claro que isso aqui foi só um resumo e coloquei muita coisa por minha conta também, mas eu recomendo que vocês leiam o livro do Gabriel Gomes chamado Egrégora Maçônica,
que é extremamente importante que vocês leiam um livro desse membro aqui da nossa egrégora, né, que é o nosso canal, que é uma egrégora relativamente grande, que virou uma egrégora aí de 40 mil pessoas, coisa que eu agradeço também. Gostaria de comunicar a vocês que os cursos estão todos lá no site ajashop.com.br. Dê uma olhadinha lá no ajashop.com.br, que vocês vão ver os cursos e uma série de coisas lá que eu tenho para comercializar. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é: todos vocês terão um desconto de 8% em tudo lá no site. Nos cursos, em tudo que vocês quiserem, vocês terão um desconto de 8% ao digitarem a palavra Abra Sua Mente. Okay? Se vocês lá no sexto, quando vocês acabarem a compra, digitarem a palavra Abra Sua Mente, vocês vão ter um desconto de 8% em cursos, em mercadorias, em qualquer coisa que vocês fizerem, comprarem lá no site, ok? Isso aí vai ficar até o dia 30 de janeiro, que é uma espécie de comemoração aí aos 40 mil inscritos, ok? Daqui por diante, gente, os vídeos serão, talvez não terão muita imagem, porque eu estou numa fase muito de deslocamento, né? Então está difícil a gente conseguir um local só para fazer vídeos. Então esse vídeo, como outros talvez que venham aí, serão uma espécie de podcast com imagem, mas eu peço aí a paciência dos meus queridos inscritos, que isso depois vai ter uma compensação muito grande, ou seja, as imagens que vocês verão nos vídeos serão inesquecíveis. Tá ok, gente? Um grande abraço para vocês. Vida longa e próspera. Ailton.